Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é sobre replante de orquídea Phalaenopsis que foi cultivada na madeira, tá? Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, explicar como eu tirei e falar o porquê que eu estou tirando as minhas orquídeas, ok? Então vamos lá. E aí, você gostou desse assunto? Se tiver gostado, deixa o like para ajudar o canal. Você que não é inscrito, inscreva-se. Nós vamos tirar a planta, né? Olha como elas estão. Vou plantar ela para ficar desse jeito. Ó, eu cultivo também no cachepô. Mas da amiga eu vou plantar no vasinho, né? Que dá para ela colocar na parede. Olha, é desse parte aqui que eu vou tirar, gente. Eu tenho esse tanto de Phalaenopsis aqui, todas brancas. Aí eu vou tirar essa muda para ela, que tá com hastes, ó, duas hastes. Por que, Lenilda, você vai fazer isso? Como muitos já sabem, nós vamos mudar no mês de março para Santa Catarina, né? Então não tem como eu levar. Por isso que eu tô tirando. E se eu não vender elas, o que vai acontecer? Elas vão morrer, porque nem todas as pessoas conseguem cultivar orquídeas. E além disso, eu tenho que tirar o dinheiro que eu investi nelas, né? Olha, tá tão linda, gente, que dá até dó. Vai demorar ainda a nossa mudança, mas eu tenho que ir vendendo devagarinho. Pega o reflexo ali do sol. Primeira coisa que você faz quando vai tirar uma orquídea da madeira é regar muito bem. Eu já reguei hoje de manhã, né? E agora é 11 horas da manhã. Não é ideal regar nessa hora, mas como eu vou tirar ela, tudo bem. Ó, molhar bem, até as raízes ficar bem verdinhas, para danificar o mínimo possível das raízes. Então, se a sua orquídea é plantada direto na madeira, é mais difícil tirar as raízes inteiras, mas você pode regar aí à tardezinha, à noite, né? Lá para 5 horas, pode ser também, à tarde. E de manhã você rega bem, para você poder puxar aqui e soltar, ó, porque é grudada, gente, ó. Como eu reguei agora, de novo, eu vou deixar ela mais um pouquinho aqui, para ela reidratar. Para ver se não danifica tanto as raízes, ó. Joguei mais um pouquinho de água para ela hidratar bem. O ideal era deixar mais tempo. Aí eu vou puxando as raízes, ó. É bem difícil de tirar, mas solta. Aqui já soltei algumas, ó. Tem que deixar bastante tempo. Como eu quero fazer o replante logo, não vou esperar. Mas solta. Aqui, ó, como é que já soltou aqui. Então, pessoal, quando você replanta uma orquídea na madeira, é muito difícil tirar ela com todas as raízes. Eu molhei muito bem. Como tem várias plantas tudo junto, as raízes se entrelaçaram na tela e também entre as outras raízes das outras plantas, né? Então, o que eu fiz? Eu puxei o máximo que eu pude das raízes que estavam agarradas na madeira, depois que eu reguei muito bem. E aqui não teve como, gente. Teve que cortar, ó. Aí eu não fiquei puxando para arrebentar as outras, não. Fui e cortei com a tesoura. Mas tem bastante raízes aqui. Quando você tira uma orquídea para fazer o replante através da renovação da planta, se ela tiver umas 4, 5 raízes já, ó, ela vai muito bem. E aqui tem muito mais que isso. Eu não vou mexer no sombrite que eu tinha colocado para plantar. Assim ela vai sentir muito menos. Ok? Então vou fazer o replante nesse vasinho aqui, que é próprio para colocar na parede, né? No pátio. Mas caso você quer fazer replante nos vasinhos que já vem com a orquídea, se você colocar um substrato muito leve, a planta tomba muito fácil. Por isso essa daqui, eu plantei ela quase puro brita. Só tem um pouquinho de carvão aqui no meio e um pouquinho de esfarelo. O resto tudo é brita de construção. Assim ficou pesado. Pode ficar lá em cima da mesa lá fora, que o vento não derruba, tá? Então, essa daqui eu vou plantar mais leve, que pode que ela faça um pallet, né? Tá começando agora a cultivar. Eu tirei para vender para uma amiga. Claro que eu vou vender bem mais barato, porque vai ser um replante recente. Mas ela queria tanto uma branca, chegou a oportunidade de eu vender uma para ela, deixar ela feliz. Então eu vou lá replantar. Então eu cortei as raízes antigas que estavam estragadas, né? E as que quebraram eu selei com enxofre. Tem gente que usa canela, mas eu prefiro enxofre, tá bom?
E agora vamos fazer o replante. E as hastes, Lenilda, você corta? Gente, quando eu replanto orquídea no período da chuva, as hastes não sentem nada. Às vezes está começando a liberar e ela continua. Como agora está o período seco, mesmo assim eu vou deixar. Se eu perceber que ela está sentindo, aí sim, eu vou ter que cortar. Mas graças a Deus esse ano está diferente. Já deu uma chuva por aqui, não está tão seco igual os outros anos. Então, eu fiz uns furos, né? Porque é uma planta que gosta de... que estava num lugar bem seco, apesar de ter um pouquinho de esfagno aqui, ó. Mas secava rápido lá na madeira. Então, eu fiz vários furos no fundo, com a faca mesmo, porque eu sou alérgica, eu não compro nem ferro de solda. Senão eu morro. Fico sem respirar. Aí eu vou colocar caco de tijolo ou brita no fundo. Tem gente que usa o isopor no fundo, eu não gosto, porque é danado para selar. Quando a planta vai pesando, pode selar os buraquinhos. Eu vou centralizar a planta aqui, ó. Por que, Lenildo, você coloca logo a planta? Porque as raízes ficam lá embaixo, aí a planta fica firme. Se eu colocar ela em cima do substrato, ela vai ficar tombando, vai ficar balançando. E assim não, gente, ela fica bem firme mesmo. Eu vou prender ela bem aqui, ó. Vou segurar ela aqui bem na traseira do vasinho e vou preencher, tá? Ó, só vim aqui. Vou jogando. Agora eu posso colocar isopor, porque já tem a drenagem. O isopor é bom porque ele deixa mais balanceado o peso, né? O carvão também. E casca de pino, Eni, por que tu não usa? Porque eu moro na Amazônia, gente. Aqui, casca de pino decompõe muito rápido, por causa do período da chuva. Por mais que você cultiva num local que é coberto, fica muito tempo molhado, aí apodrece rápido, tá? Coloca do lado até encher. Agora eu vou virar pro outro lado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A coisa mais fácil plantar orquídea. Eu amo plantar. Eu pensei que eu ia ficar mais triste, que eu ia chorar quando eu fosse tirar essas plantas lá do pai, porque que era o meu sonho, né? Mas acabou, eu nem chorei, não. Porque eu vou vender para uma menina que é iniciante, diz que vai ser mãe de planta. Olha que lindo. Mãe de planta, eu fiquei tão feliz, não? Era bem novinha. Agora eu coloco um pouco de brita. Ó, não vai ficar tão pesado e nem tão leve. Que caso ela queira colocar numa mesa, né? Aí dá. Agora aqui eu vou colocar só um pouquinho de esfagno, bem pouquinho. No substrato também tem um pouquinho assim mais embaixo, bem pouquinho mesmo. Mas é opcional o esfagno. Antigamente eu cultivava sem esfagno. Mas é bom colocar um pouquinho mais, porque o período da seca, as plantas sentem muito, né, o calor. Às vezes o ar está muito seco, aí falta água para regar. Como o vasinho é fechado, só colocar em cima já ajuda. Vou colocar muito não, porque já tem um pouquinho ali no sombrite. Eu vou mostrar ela de perto para vocês verem. Ela vai ficar assim meio estranha, porque era cultivada lá deitada, igual se fosse na árvore, né? Mas aí tem um segredo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tem pessoa que fala, não consigo cultivar phalaenopsis de jeito nenhum. Tudo tem técnica pra gente fazer, né, gente? As phalaenopsis são plantas que eu acho que é a mais fácil de cuidar. Mas eu já matei bastante no início, até que eu aprendi. Aí dá uma calcadinha pra ela ficar bem firme, porque o isopor é flexível. Aí eu vou mostrar de perto pra vocês.
vocês onde está o segredo. Olha aqui o segredo, esse aqui, ó. É não soterrar o rizoma da orquídea. Se eu colocar substrato até aqui, ó, eu mato ela, viu? Porque ela tá ali, ó, o pé dela, ó, lá dentro. Porque essa planta aqui eu tinha plantado ela de ponta cabeça. Aqui tá o rizoma, quando eu plantei, ó, o pezinho dela de baixo. Como ela cresceu subindo atrás do sol, se eu plantar ela e tacar substrato aqui, já era. Então tem que ficar livre aqui. Aí as raízes novas que vêm já vai direto para o substrato. E como ela vai cultivar na varanda, ela vai descer novamente atrás do sol, tá? Aí, ó. E eu vou arrumar um tutor para me colocar nela depois. E ela vai ficar pelo menos 2 dias sem ser regada para selar as raizinhas, tá? Como eu plantei com substrato úmido, dá para ficar aí uns 2 dias ou 3. É só observar, ver se está bem sequinha e rega, tá bom? E deixar no local mais fresquinho, gente. Na sombra total mesmo, dentro da varanda. Porque tá muito quente, no período da chuva tudo bem, porque fica muitos dias nublado. Hoje tá nublado, graças a Deus, mas tem dia, gente, que o sol é 36 graus. É terrível. Ela tá pra cozinhar, gente. E as plantas sentem muito, né, quando a gente replanta nessa época. Eu só replantei porque não tem outro jeito mesmo, que eu tenho que ir vendendo elas aos poucos, até chegar o dia de partir para outro lugar. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aí do replante bem diferente, mas que vai dar super certo também, com certeza, ok? Um beijo, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.